Tá, queridos? Oh, aleluia! Você sabe que nós estamos, de fato, começando o ano hoje, né? O ano de trabalho. Até domingo passado a gente estava aqui fazendo palavras de fortalecimento, de revigoramento, de fé e de esperança para uma nova etapa, um novo ano. Eu falei e volto a repetir hoje para vocês, amado, o ano de 2025 foi sensacional. Amém? O ano de 2026 vai ser extraordinário. Só que vai perder para 2027. Quer fazer glória a Deus? Amado, eu creio que o cristão verdadeiro, o homem, a mulher que crê na palavra de Deus, sabe que a sua vida está debaixo da direção da palavra de Deus. Todas as coisas que acontecem na sua vida, mesmo aquelas que você não entende o porquê está acontecendo, vai cooperar para o seu bem. Amém? Esta é a maneira, já vai aprendendo, querido. Essa é a maneira de viver do cristão, de fé em fé, de glória em glória. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Eu creio que o meu passado Deus me salvou, no meu presente eu vivo para a glória dele, e meu futuro está me esperando. Amém. Você pode dizer amém? Amém? Então, amado, o crente não importa a condição de vida que está no momento, ele crer que Deus está com ele. Amém? Então, é a nossa quarta reunião, todas repletas como essa, algumas até sem lugar para sentar, e isso é motivo de muito glórias a Deus. E eu fico feliz porque eu estou percebendo um grande povo com fome e sede da palavra de Deus. Então, de fato, o nosso ano de trabalho começa hoje. Nesse domingo que as 4 reuniões voltaram, graças a Deus, cheia da presença do Senhor. Cheio da presença do Senhor. E eu já quero começar ministrando a palavra de vocês. Você sabe que um testemunho vale mais do que 100 ou 1000 palavras. Não importa quão o argumento seja convincente, ele só é de fato comprovado através, depois de experimentado e testemunhado. Verdade não é, gente? É como a vacina. A vacina passa por um período de teste grande. Depois de ser muito experimentada, avaliada e testificada a sua eficácia, que ela é aplicada no ser humano. Não é verdade? Então, amado, o testemunho é algo extraordinário. E nós temos a palavra de Deus recheadas de testemunhos. Recheada de testemunhos maravilhosos que comprovam o agir, o operar de Deus, que comprovam a eficácia da palavra de Deus. E eu fico às vezes pensando, por que a gente às vezes é tão resistente em crer ou em aplicar a palavra de Deus na nossa vida? Nós vamos hoje olhar para a vida de um homem que ele foi fiel à palavra de Deus. Ele cumpriu a palavra de Deus durante toda a trajetória de vida dele. Talvez seja um dos testemunhos mais fortes a respeito disso, porque conta toda a trajetória dele. Eu estou falando de Josué. E interessante que a trajetória de Josué começa lá atrás, em Números capítulo 14, versículo de 6 a 8. É verdade que anteriormente já falava alguma coisa sobre a vida de Josué. Mas aqui, nesse versículo que nós vamos ler, é que de fato começa o trabalhar de Josué de fé nas promessas de Deus. Aqui diz, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné,
dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Aqui, Josué está com 40 anos de idade. Depois de espiar a terra, ele fala: a terra que o Senhor prometeu para nós é excelente. Fala assim: a promessa de Deus para a minha vida é excelente. Amado, alguns viram o tamanho dos gigantes que estavam na terra, mas Josué viu a excelência da promessa. Não permita que o medo roube a promessa de Deus no seu coração. Josué não permitiu que o medo o impedisse de acreditar no tamanho da promessa. Ele viu a excelência, ele não viu o medo. Com 40 anos de idade, Josué fala: a promessa é excelente e Deus nos dará. Uau! Ele já coloca no tempo futuro: Deus nos dará. Aqui com 40 anos, ele não teve medo, não interpretou conforme os demais, como um relatório negativo, mas interpretou tudo pela promessa e não pelo medo. Aí, vamos adiante. Josué capítulo 1, versículo 10 em diante. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, versículo 11: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Já está no tempo presente. 80 anos de idade tinha Josué, 40 anos depois que ele tinha observado a terra, avaliado a promessa e dizendo que a promessa que Deus tinha prometido era excelente, era boa. Agora com 80 anos de idade, ele fala: daqui a 3 dias nós vamos pisar na promessa. Daqui a 3 dias nós vamos tomar posse daquilo que Deus prometeu lá atrás, que nós não duvidamos no nosso coração. Amado, os que duvidaram pararam e pereceram no deserto. Sabe, uma das piores coisas que uma pessoa tem na vida é chegar no final da sua vida e ter o arrependimento de não ter tentado. Amado, você não pode chegar no final da vida: eu tive oportunidade de tentar, mas o medo me impediu de tentar. Josué não teve medo e entrou na terra da promessa. Agora com 80 anos de idade, ele coloca o pé. Ainda não tinha sido tudo conquistado. Os gigantes ainda estavam morando naquela terra. Mas chegou a hora de tomar posse do que Deus tinha prometido. Amado, fé não é esperar sentado. Fé é obedecer, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente certo. Tem muita gente que pensa assim: eu quero ver com clareza o que vai acontecer na minha vida. Deus não dá clareza para você. Deus dá fé para o seu coração, para você acreditar naquilo que Ele vai fazer. Mas nós estamos falando de testemunho, de alguém que aplicou os princípios e viram que os princípios aplicados em Deus
dão resultado. Josué capítulo 21, versículo 45, diz assim: nenhum de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué agora não mais com 40 anos, nem com 80 anos, Josué agora com 100 anos de idade. Uau! 100 anos de idade. Josué fala para o povo: nenhuma das boas palavras dita pelo Senhor ao nosso respeito caiu por terra. Todas se cumpriram. Deus não falhou. Cem anos batalhando, lutando e depois percebendo e testemunhando, Deus cumpriu o que Ele havia dito. Agora capítulo 23, no versículo 14, diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Josué aqui com 110 anos de idade, está falando da sua partida. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eis que me está reservada a coroa da justiça, o qual o reto juiz dará a todos aqueles que amam a sua vida. Ele está falando da sua partida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo toma o exemplo de vida de Josué. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de se cumprir, ou deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Aleluia! Amado, imagine você chegar no final da sua vida, lá com 110 anos. Quem quer chegar com 110 anos de vida aqui, amém? Amado, eu estou com 66, vou fazer 66 esse ano, estou com 65. Eu estou trabalhando para chegar a 110, amém, amado? Daqui a 5 anos eu começar a fazer vídeo do vovô Maromba. Faço academia, pedalo para viver 110 anos, para depois chegar lá e poder dar o mesmo testemunho que os heróis da fé deram. O mesmo testemunho dizendo: Deus não falhou. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Todas as boas palavras de Deus ditas ao meu respeito se cumpriram. Ao respeito da minha família se cumpriram. Amado, nós como cristãos precisamos aprender a resgatar na palavra de Deus a promessa de Deus para a nossa vida. A Bíblia está recheada de promessas e de promessas comprovadas, promessas que foram aplicadas e vivenciadas por alguns e deram resultado. Então seria muito tolo se eu não olhasse também para essas promessas e ver os princípios que eles aplicaram para ter os mesmos resultados na minha vida. Eu tenho que olhar lá para a palavra de Deus. Tem uma promessa de restauração para a minha casa, eu vou pegar essa promessa e trazer para a minha vida. Esta promessa é para mim. Quais os princípios que eu preciso aplicar para que essa promessa se cumpra? Eu vou aplicar e ver os resultados. Há uma promessa de cura, de cura para o meu corpo, de cura para a minha alma. Eu vou tomar essa promessa como uma promessa de Deus para a minha vida. Eu vou
vou capturar das páginas da Sagrada Escritura e trazer para a minha realidade. Essa promessa é para mim. Há uma promessa de restauração na vida financeira. Há uma promessa para que Deus faça você prosperar em todos os seus caminhos. Existe uma promessa para isso. Eu tenho que fazer dessa promessa a minha promessa. Você está entendendo? Nós estamos diante de uma nova etapa, um novo caminho, 2026, amado. Coisas maravilhosas acontecerão, mas acontecerão para aqueles que creem. Não fique no time daqueles que vê só coisa negativa. Não fica no time daqueles que duvida. Não fica no time daqueles que tem medo. Não fica no time daqueles que se acovardam e não tentam. Fique no time daqueles que acreditam na promessa de Deus. Mesmo que o caminho não esteja claro para você, você vai crer. Deus vai fazer. Porque a Bíblia está escrito lá no livro de Josué que nenhuma promessa dita por Deus falhou. Deus não falha. Então, amado, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios aqui que Josué compartilha com a gente e que é muito interessante. O primeiro, Josué 23, de 1 a 11, quando ele está lá dizendo, que está para morrer, que cumpriu o papel dele e testemunha que todas as promessas se cumpriram na vida dele. Ele diz assim, um texto aí, mas eu vou ler só um versículo do texto, diz: esforçai-vos para guardar e cumprir tudo o que está escrito. Esforçai-vos para fazer tudo o que está escrito. Amados, Josué, ele repete no final da sua vida a mesma coisa que ele recebeu de Deus lá no começo da entrada para a terra prometida. No capítulo de Josué, versículo 1, Deus aparece para Josué e diz: Josué, meu servo Moisés morreu, agora você é que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Ser forte, tem de bom ânimo, eu estou contigo, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, tão somente esforça-te e cumpra toda a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus e novamente ser forte, ser corajoso. Não sabe que na Bíblia tem 365 não temas? É um não temas para todo dia. Todo dia você tem que levantar e dizer: eu não vou temer. Deus fala isso para Josué porque nós podemos estar sujeitos a um espírito de medo e de desistir, desanimar. Deus fala: não desanime, não tenha medo, eu estou contigo, tão somente esforça-te e guarda todos os meus ensinamentos. Ele repete isso no final da vida, sabe por quê? Porque isso é muito... Você sabe, amados, tem gente que parece que quer inventar a roda. Tem gente que quer complicar uma coisa que é bem simples. Vida cristã é simples. Tem gente aí que fica atrás de coaching nas mídias sociais, e o cara começa a falar: então, se você quer ser uma pessoa próspera, ou se você quer ser uma pessoa saudável, ou se você quer não sei o quê, então ele começa a falar um monte de coisa, chega no finalzinho e fala: agora entra nesse link, paga essa taxa que eu vou te ensinar como fazer. Aí você fica até desanimado, né? Você fica naquela expectativa que a qualquer momento ele vai falar um segredo para você. Amada, a Bíblia é muito simples. A primeira coisa, a Bíblia fala assim: guarda a palavra de Deus. Eu tenho que guardar a palavra de Deus. Amado, isso é até meio que exaustivo você ouvir na igreja. É repetitivo, mas é de suma importância.
É tão simples que as pessoas às vezes não percebem o valor e o poder que tem isso. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Eu tenho que encontrar na Bíblia o que Deus vai me ensinar, a maneira que Deus vai me ensinar para me viver meu dia a dia. Amado, aprenda com a palavra de Deus. A Bíblia diz que você meditar na palavra de dia e de noite. No Salmo 119, versículo 9, diz: que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando segundo a minha palavra. É só observar a palavra. A palavra de Deus tem a receita para qualquer coisa da sua vida. Guarda a palavra de Deus. No Salmo 119 diz: ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é verdadeira. Ela não é, amado, um elemento que é questionável. Ela é absoluta e verdadeira. Jesus disse: santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Então eu só tenho que olhar na palavra de Deus. Ah, pastor, o meu casamento está com um problema. Vai lá e olha como é que está seu casamento segundo a palavra de Deus. A esposa está lá sendo submissa ao marido. E submissão significa o entendimento que há uma missão no casamento, uma missão na família, e os dois estão juntos, ligados nesta missão. O marido está amando a esposa, conforme a Bíblia ensina, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então, amado, quer uma restauração no casamento da família? Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Ah, eu quero prosperar, olha para a Bíblia, os princípios. O Gabriel acabou de ensinar um princípio tremendo aqui de primícias, impressionante. E é verdade. A primícia veio quando a colheita já estava preparada. É fé na palavra de Deus. Você está entendendo? Começa a ver os princípios. Deus foi bem claro para Josué: pratica tudo aquilo que te foi ensinado. Tão somente guarda os mandamentos e serás bem-sucedido em toda a sua trajetória. Aí Josué, amado, chega no final da vida com 110 anos e fala: tudo aconteceu como Deus disse, ele não falhou. Mas Josué também não falhou. Josué também não falhou. Você está entendendo? Segundo, a gente tem que trabalhar. Olha o que diz aqui também no livro de Josué, no versículo 1:11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei esse Jordão, para que entreis e possuir a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuir. É interessante. Deus faz um milagre. Deus abre o caminho. Mas Deus pede para você fazer a sua parte. Aqui está dizendo que Deus ia abrir o Jordão. O Jordão só Deus pode abrir. Mas Deus disse para Josué: proverde de sustento, de mantimento, de provisão, para que vocês possam entrar na terra. Então, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Se preparar é seu papel, abrir o Jordão é papel de Deus. Ali em João capítulo 2, fala do milagre de Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus na festa de casamento. Foi numa festa de casamento. Onde ele transformou a água em vinho. Mas a água foi transformada em vinho como? Jesus disse para os serventes assim, tragam-me 6 talhas de água. 6 jarros grandes de água. Os serventes foram lá e trouxeram a água. Pegar a talha, encher de água, era papel dos serventes.
Transformar a água em vinho era papel de Jesus. Tem coisa que é seu papel fazer, tem coisa que é Jesus que vai fazer. Jesus vai fazer na sua vida quando você fazer a sua parte. Se esforçar também é isso, é eu fazer a minha parte, é eu trabalhar com Deus para que o milagre acontece, é eu cooperar com Deus para que o milagre acontece. Um dos trabalhos da nossa vida, por exemplo, é a oração. Você precisa orar, meu irmão. A Bíblia fala para orar durante todo o tempo, e oração exige esforço, é um trabalho mesmo. Quem fala que orar é fácil é porque não orou ainda, viu, gente? Orar não é fácil. Orar não é fácil. Você ajoelha lá para orar, então vai para um lugar secreto para orar, e você tem até a sua listinha de oração, e você vê a sua listinha de oração, e de repente você olha assim, orou pela esposa, orou pelo esposo, orou pelos filhos, orou pelo trabalho, orou pela sogra, orou pela mãe, orou pelas missões, orou, e vai orando, que você vai ver a hora, passou 10 minutos. Verdade ou não é? Olha lá se chegou 10 minutos. Permanecer firme na oração não é fácil. A oração precisa de um esforço. A nossa carne não quer orar. Nós não temos vontade de orar. Nós decidimos orar. Ai, estou com vontade de orar. Pode ser que há um momento na sua vida que você está muito no retetê, que você tem vontade de orar. Mas na maioria das vezes, amado, você vai levantar às vezes de madrugada, capengando, ou levantar de manhã doido para tomar um café, e você não vai orar. Porque oração é um trabalho. Amém? Você tem que fazer isso. Eu vou esforçar para orar. Você tem que orar com entendimento. Você entendeu? Sabe que Josué, antes de tomar posse da primeira cidade, que era Jericó, ele mandou espias para espiar a terra. E os espias vieram com um relatório para dizer quantos soldados tinham, como é que era a fortaleza daquela cidade, como é que era lá o armamento que eles tinham em mãos, e trouxe todo o relatório para Josué. Então Josué pegou aquele relatório e foi orar. Foi quando o anjo apareceu para ele e disse: Josué, eu o entreguei nas mãos de Jericó e tudo que existe nela. Mas Josué estava com o relatório na mão de oração, do que tinha que orar. Amado, orar com entendimento é você muitas vezes ser específico para Deus. Quantas pessoas querem casar aqui esse ano? Deixa eu ver, não precisa levantar a mão. Só o dedão do pé, tá bom. O homem, o cara quer casar, a moça quer casar, tem que orar a Deus, né, gente? Tem que falar assim: Deus, eu orando, pastor Paulo Sérgio, eu quero uma loirinha, pequenininha e magrinha, e que permaneça magrinha depois de 42 anos de casado. Lá. Gente, já falou para mim assim, ó, não vai falar de magrinha não. Mas é específico na oração. Eu sei que tem gente que está tão apavorado, que botou 10 pontos lá, né? Falou: Deus, esse ponto 1, esse ponto 2, esse ponto 3, esse ponto 4, esse ponto 5, esse ponto 6, esse ponto 7, esse ponto 8. Não precisa responder não, só respondendo ponto 9, 10 já está bom. Mas seja específico na sua oração, tenha entendimento na oração. Amado, eu creio que Deus vai abençoar você. Ah, pastor, eu estou orando por minha empresa, e a minha empresa vai ser desse jeito. Oh Deus, eu estou orando por meu trabalho, o meu trabalho vai ser desse jeito. Começa a orar com entendimento, apresenta para Deus, amado, a sua oração de forma inteligente. Obviamente você não vai pedir aquilo que talvez não seja necessário para a sua vida, ou talvez seja um exagero. Ah, pastor, Deus, eu quero um avião. Aí Deus, para que você quer um avião?
Você sabe o preço de um hangar, o aluguel de um hangar? Você sabe quanto que custa para encher um tanque de um avião? Você sabe o preço do salário de um comandante? Então, tem que pedir com entendimento, é pedir com inteligência. Amém, amado? Pedir com inteligência. Deus fala também para você ali, um trabalho nosso, amado, aí é mental. É se libertar da mente de deserto, da mentalidade de deserto. Lá no capítulo 14, né, os israelitas vieram com um relatório negativo, falando mal da terra e dizendo assim, ó, a terra que Deus nos mandou observar, lá tem gigante e nós éramos como gafanhotos perto deles. Olha a mentalidade. Livra-se dessa mentalidade. Ela está boicotando você, ela está impedindo você de ter o melhor de Deus, ela está impedindo você de prosperar e crescer. A mentalidade deserta, amado, é ver tudo de maneira negativa, é só olhar os obstáculos, dificuldade. É claro que ao andar em fé, muitas vezes eu não sei o que tem na frente. Seria bom que Deus mostrasse para nós o que tem na frente, mas fé, amado, é colocar o pé para depois Deus colocar o chão para você pisar. Você está entendendo? Mas eu tenho que me livrar dessa mentalidade. É um princípio, amado. Andar em fé é acreditar que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez para a minha vida. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou trabalhar em oração. Eu vou trabalhar em obediência. Obedecer, amado, é difícil também, mas é a sua parte, é obedecer. Obedecer, amado, é você dizer não para a sua própria vontade, e sim para a vontade de Deus. Obedecer significa você matar a sua vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Isso exige de você abnegação, exige de você sujeição. Isto é obedecer. Obedecer muitas vezes não entender o porquê, mas é porque Deus pediu, eu obedeço. É a sua parte. O milagre vai acontecer na sua vida, as promessas se cumprirão na sua vida, mas eu preciso fazer a minha parte. Você está entendendo? Terceira coisa que você precisa saber, que Josué aplicou muito bem na vida dele, é saber o tempo da promessa acontecer. Josué teve com 40 anos, com 80 anos, com 100 anos e com 110 anos, testemunhando o tempo da promessa de Deus na vida dele. A promessa, amado, que Deus até marca uma data para você. Deus disse para Sara, Sara, daqui a exatamente 1 ano eu voltarei e você vai estar com um filho nos braços. E a Bíblia dizia, aconteceu como o Senhor dissera a Sara. No ano determinado por Deus, o menino nasceu. Amado, Deus pode falar para você, daqui a 6 meses, você vai estar com a chave da sua casa própria. Daqui a 8 meses, você vai estar com aquele salão alugado para você começar o seu negócio. Daqui a 1 ano, Deus pode falar para você, você vai estar fazendo aquela viagem que você tanto sonhou. Deus pode, amado, marcar uma data. Mas nem sempre é assim. Na maioria dos casos, amado, Deus promete. E o nosso trabalhar é em esperança. É pacientemente aguardar a hora de Deus e o momento de Deus para a promessa acontecer. Eu não vou ser tomado por ansiedade. Eu não vou ser tomado por demasiada preocupação. Eu não vou permitir que a incredulidade aplaca o valor e o poder da promessa na minha vida. Eu vou esperar com paciência. Em Atos capítulo 1, versículo 4, o Senhor Jesus diz,
esperai em Jerusalém, até que do alto venha a promessa. Amado, tem hora que você tem que aprender a esperar o momento certo da promessa. Deus às vezes está trabalhando em você, Deus às vezes está trabalhando na sua estrutura, tanto física como emocional e até espiritual. Deus está moldando você para que você possa conter o poder da promessa dele na sua vida. Mas tem duas coisas. Tem duas coisas que é extraordinário para nós. Primeiro, o apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: dessa maneira, olha só, desta maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornam participantes da natureza divina e fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Mas a primeira parte: desta maneira Ele nos deu, Ele já te deu, é para todos nós, sem exceção. A promessa é para você, a promessa é para você, a promessa é para... Vai levantar a mão quem quer promessa aí. A promessa é para você, a promessa é para você. A promessa de Deus é para você, para a sua família. A promessa de restauração, a promessa de cura, a promessa de prosperidade na vida emocional, na vida espiritual e até na vida física. A promessa é para todos. Deus tem uma promessa para você. Eu olho para a palavra de Deus, eu vou capturar uma promessa para a minha vida. Eu vou trazer uma promessa para a minha vida. A promessa é para todos nós. Aleluia. Agora mais forte ainda, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: olha só, amado, aleluia, você tem que vibrar. Você tem que vibrar em Deus. Olha o que diz: pois quantas forem as promessas feitas, quantas? Quem quer receber mais de uma aqui? Quem quer receber mais de 10? Então pega aí, irmão, pega aí. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, aleluia, pronunciado para nós, para a glória de Deus. Oh, aleluia, você já tem um sim, 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 e o amém de Deus, Deus já dá a você o sim e o amém. A resposta de Deus nas regiões celestiais já é dada positivamente ao nosso favor. Cabe-me crer, acreditar e tomar posse dessas promessas. Fica de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar. Levanta as tuas mãos para o alto. Levanta as tuas mãos, começa a glorificar a Deus. Começa a glorificar a Deus. Começa a glorificar.